De acordo com Dacre Stoker, sobrinho bisneto de Bram Stoker, e os manuscritos originais do escritor, a história de Drácula poderia ter sido inspirada em eventos vividos pela própria família. No seu livro Dracul, 2018, co-escrito com J.D. Baker, apresenta essa teoria de que Bram Stoker, sendo uma criança doente, foi cuidado por uma mulher misteriosa chamada Ellen Crone, que lhe forneceu seu sangue de uma forma estranha, melhorando sua saúde drasticamente. Anos mais tarde, Bram e a sua família descobriram que esta mulher não envelhecia e que estava ligada a um ser sinistro, a quem chamavam Morto. Dacre Stoker afirmou que o romance Dracul se baseia em notas inéditas de seu antepassado e que Bram Stoker não tinha inicialmente pensado estudar sua obra como Drácula, mas sim o não morto The Undead. Ele também disse que muitos dos elementos sobrenaturais do romance podem ter surgido de experiências pessoais de Stoker, não apenas as lendas de Vlad, o empalador do folclore da Europa Oriental, os segredos de Bram Stoker, a história real por trás de Drácula, por Marcel Gelish do Medo. Bram Stoker nasceu em 1847 em Dublin, Irlanda, e desde seu primeiro suspiro, a morte pareceu assombrá-lo. Era uma criança fraca, doente, incapaz de andar até aos 7 anos. A mãe dele, Charlotte Stoker, embrulhou em cobertores, desesperada para impedi-lo de desaparecer diante dos seus olhos. Foi quando Ellen Crone, a ama, chegou. Era uma mulher estranha, de aparência etérea, com uma pele tão pálida que quase parecia translúcida. Seu cabelo escuro caía sobre seus ombros, e seu olhar profundo e enigmático inquietava quem observava por muito tempo. Não falava muito, mas na presença dele, a casa adquiriu um silêncio quase sobrenatural. O milagre. A família Stoker nunca entendeu como isso aconteceu. Mas com ela em casa, Bram começou a melhorar. De uma criança frágil condenada, tornou-se um jovem forte, com uma energia incomum. Não só recuperou a sua saúde, como desenvolveu uma resistência fora do comum. De repente, ele era o melhor atleta da sua turma, um aluno brilhante com uma mente inquieta. Mas alguma coisa não encaixava. Matilda, irmã do Bram, foi a primeira a notar os estranhos hábitos de Ellen. Não comia com eles. Retirava-se cedo à noite. Às vezes, quando pensavam que ela estava a dormir, encontravam-na imóvel, com os olhos abertos na escuridão. O mais perturbador foi a forma como ele cuidava do Bram. Nas noites em que ele tinha febre, ela sentava-se ao lado dele, pegava na mão dele, com um alfinete, furava a palma da mão. Depois, pressionava a ferida contra os lábios da criança, deixando o sangue pingar na sua boca. Matilda viu uma vez. Nunca conseguiu esquecer a imagem. Um dia, sem aviso, Ellen desapareceu. A trilha da babá. Os anos passaram e a vida do Stoker seguiu seu curso, mas Matilda nunca esqueceu Ellen. Quando era adulta, começou a investigar. Seguiu rumores, verificou os registros de criados, procurou em cemitérios e finalmente encontrou seu rastro. Ellen estava numa cidade distante, numa pequena casa perto de um cemitério. Mas o impossível era que ele não tinha mudado nada. Não envelhecia um único dia. Matilda alertou Bram e, junto com seu irmão George, foram buscá-lo. O que eles descobriram superou seus piores pesadelos. O morto-vivo. Ellen não estava sozinha. Nas sombras da sua morada, ele, um ser antigo, um predador da noite que chamavam de Não Morto. Não tinha um nome humano, apenas um título que evocava sua maldição. Ele era alto, magro, com uma presença gelando sangue. Seus olhos vermelhos brilharam na escuridão e sua boca escondia presas que tinham provado o sangue de muitos. Os Stoker não estavam preparados para enfrentá-lo. O monstro atacou-os e a cunhada Florence foi a sua vítima. Ela mudou nessa noite. Tornou-se algo mais, uma criatura como ele. O pânico tomou conta dos irmãos, mas no último momento, Ellen intercedeu. Ajoelhou-se perante o monstro, com a voz tremida, fez uma oferta. Deixe-os viver, eu sempre serei sua. O ser sorriu, e ele aceitou. Bram, George e Matilda fugiram, deixando Ellen e Florence para trás, marcados para sempre pela verdade que o mundo desconhecia. O aviso para o mundo. A partir dessa noite, Bram Stoker soube que tinha uma missão. O horror que eu tinha testemunhado deveria ser contado, mas não como uma história real. Ninguém acreditaria. Ele disfarçou de ficção,
Pegou detalhes de histórias históricas sobre Vlad, o Empalador e o folclore romeno, e escreveu Drácula. O livro foi seu aviso para o mundo. Mas, se não fosse apenas ficção, o que aconteceu realmente com a Ellen e a Florence? Talvez, em algum canto da noite, o morto-vivo ainda esteja à espreita, esperando que outra pessoa descubra o seu segredo. É uma narração baseada na pesquisa de Takis Tuqueiro sobre as origens de Drácula.